Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais agora sobre como vocês vão fazer para acompanhar os pacientes que já foram diagnosticados com glomerulopatia, seja ela glomerulopatia relacionada a lúpus, seja ela uma glomerulopatia, uma vasculite, seja ela uma lesão mínima, gesta, membranosa. Como é que a gente vai para acompanhar esses pacientes? Quais são os exames que a gente precisa em cada um dessas etiologias, né? E quais são os exames que são úteis para a gente avaliar, será que é meu remédio, minha terapia está funcionando? Será que ela não está voltando à doença imune? Será que esse paciente pode ou não retirar completamente o imunossupressor porque ele já está com a doença controlada? Será que essa proteinúria ou essa piora de função renal tem a ver com a atividade da doença ou se é algum outro fator que piorou? Então, são alguns exames importantes para que você faça o segmento desses pacientes com glomerulopatia que podem ajudar na decisão clínica. Será que eu aumento a imunossupressão, diminuo a imunossupressão? Será que tem algum outro fator que eu não estou enxergando envolvido? Então, o tema desse conteúdo de hoje é avaliar 10 maneiras práticas para você acompanhar os pacientes com glomerulopatias. Maneiras práticas porque são exames que vocês podem fazer onde vocês estiverem e que não tem grande dificuldade. Claro que um ou outro que eu vou falar aqui, eles são mais escassos, dependendo de onde você estiver e qual seja o perfil do paciente que você acompanha, mas são exames importantes na hora do acompanhamento desses pacientes. Se você tiver à disposição, pode solicitar que ele vai dar algumas informações clínicas importantes. Então o primeiro deles é a proteinúria. É claro, toda glomerulopatia a gente vai avaliar se esse paciente tem resposta completa, resposta parcial ou não resposta, baseado no principal fator de progressão de doença que a gente entende, que é a presença da proteinúria. Então, nas glomerulopatias, se eu estou diante de lúpus, por exemplo, eu quero que o meu objetivo é ter uma resposta completa com proteinúria menor do que 300, 500 miligramas, até 800 miligramas no primeiro ano. Se eu estou diante de um paciente com nefropatia por IgA, eu quero que esse paciente tenha uma proteinúria menor do que 1 grama. Esse paciente membranoso, eu quero que ele fique subnefrótico. Idealmente, esse paciente, a gente considera a resposta parcial aquele que ficou subnefrótico, entre 1 e 3 gramas. A gente considera esses 500 miligramas e 3,5 gramas esse paciente como uma resposta parcial. Então, a proteinúria ele é um marcador substituto biológico relacionado à progressão da doença, relacionado ao prognóstico da doença, que deve ser encarado e deve ser solicitado com frequência. Claro que pode ser feita a relação proteína-creatinina na incapacidade ou na impossibilidade de fazer a proteinúria de 24 horas, que continua sendo padrão ouro, e não pode ser utilizada a albuminúria, porque não foi testado nos trials, não foi testado nos estudos clínicos, e muitas vezes a gente tem a presença de outras proteínas que não são albumina no sangue e que não é um marcador útil na avaliação desses pacientes, tá? Então, não esquecendo sempre do que eu sempre falo, é que proteinúria é para avaliar paciente com glomerulopatia, albuminúria para o resto das etiologias. Avaliar a creatinina sérica também é um marcador importante que vai determinar se existiu um retorno para a creatina de base, ou se regrediu para a creatinina, ou se estabilizou a creatinina daquele jeito que estava no início do tratamento, ou se vem piorando a creatinina. Ou seja, a avaliação da função renal, obviamente, é importante no segmento dos pacientes com glomerulopatia para poder avaliar esquema terapêutico, para poder saber se vai mudar o esquema terapêutico no lúpus, por exemplo. Depois de 3 meses o paciente continuando piorando creatinina, não responde à proteinúria, a gente pode trocar o esquema. Se eu comecei com MMF, vai para Eurolupus. Se eu comecei com Eurolupus, volto para MMF, ou inicio MMF. Então, a creatina sérica é fundamental para a gente avaliar a progressão, afinal de contas é isso que a gente quer evitar, tá? O exame de urina é importante para avaliar a presença de hematuria. A diminuição de hematuria está relacionado também com a diminuição da inflamação, com a atividade da doença, a diminuição de leucocitura, de cilindro. Mas uma dica importante aqui, muitas vezes o próprio paciente fazendo o exame da fita na urina, a gente sabe uma recidiva, por exemplo, de síndrome nefrótica. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma paciente há pouco tempo que ela tinha uma síndrome nefrótica na infância, desde os 15 anos de idade dela, ela teve o diagnóstico de uma doença de lesão mínima e que estava utilizando corticoide. O problema da doença de lesão mínima no adulto é que ela tem uma resposta boa, mas ela recidiva demais, recidiva muito. Então ela sempre estava tendo recidiva da doença, ela não conseguia, ela tornou-se córtico dependente e muitas vezes ela utilizava a fita para saber que ela estava tendo uma nova atividade da doença antes de surgir o edema nefrótico e ela tinha muita nefrosaca com disfunção renal. Então ela utilizava isso, que era orientado pelo nefrologista pediátrico que acompanhava ela, e aí ela se
ela envelheceu, obviamente, né? Ela tinha em torno de 19, 20 anos quando chegou até o consultório, e aí a gente felizmente conseguiu fazer um tratamento que foi muito eficaz, que foi o rituximab. Ela fez o rituximab, deixou de utilizar o corticoide, ela mudou completamente de aspecto emocional, físico, de autoestima, por conta dos efeitos colaterais do corticoide que ela já vinha sofrendo aí há 5, 6 anos, e eu pedi sempre para ela observar, além de, claro, outros marcadores que a gente utiliza na avaliação do paciente que está utilizando o rituximab, mas de avaliar no exame de urina, na fita, continuar avaliando, porque se começasse a surgir novamente a albumina, ela teve a resposta completa, né? Se continuar surgindo a albuminúria, a presença ali de proteinúria na fita, aí ficasse alerta para a gente dosar de 24 horas no intervalo que a gente tinha estabelecido entre uma consulta e outra, protocolar. Ou seja, a gente pode utilizar o exame de urina nesse intuito também. Os marcadores sorológicos, e aqui eu vou falar de 2 deles importantes, o anticorpo anti-PLA2R, que hoje foi uma mudança de chave, uma mudança de paradigma em relação ao tratamento diagnóstico da membranosa. Ele serve como acompanhamento, ou seja, a presença da redução dos níveis séricos de PLA2R, de anti-PLA2R, falam a favor de uma remissão da doença, da atividade histológica e clínica da doença, e o início novamente da produção, o reaparecimento do anti-PLA2R quando ele foi negativado e aumento dos títulos falam a favor de uma nova produção, impregnação histológica desse biomarcador. Então ele serve também para a gente definir tratamento. Ele, na membranosa, ele serve para a gente definir qual o esquema terapêutico. Quanto maior o título, a gente tem uma maior resistência ao tratamento inicial. Quando o título está diminuindo, a gente tem o melhor prognóstico da membranosa. Então aqui é importante. No lúpus também, a gente sabe que o FAM ele não se presta para poder avaliar a atividade da doença, mas os títulos de anti-DNA, sim. Então os títulos de anti-DNA, eles são marcadores de atividade da doença. Eu vou falar sobre alguns daqui a pouco também que servem também para o lúpus, e na vasculite também a gente utiliza o anti-MPO e o PR3. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Avaliar o edema dos pacientes, quantificar em cruzes ou a medição do perímetro da perna é importante também, porque o edema é um dos sinais diretos, junto com o peso, que eu vou falar o 5 e o 6 aqui. Vou falar o 7 também, que é a hipertensão, ou seja, edema, peso e pressão arterial são 3 marcadores clínicos que a gente consegue quantificar e que consegue estimar se esse paciente está tendo uma resposta adequada ou não, tanto da diureticoterapia quanto da doença de base. Isso eu falo do peso, que é essencial na avaliação e na condução dos pacientes internados na enfermaria. É uma dificuldade enorme para a gente poder ter esse peso em jejum em qualquer enfermaria de vários hospitais que eu já fui na vida, que a gente orienta, mas o paciente não adere, e a equipe de enfermagem muitas vezes não consegue fazer essa aferição em jejum. Então é fundamental o peso, é fundamental a quantificação do edema no paciente internado na enfermaria, e a pressão arterial, tanto avaliar o MRPA, né, que é a medida residencial da pressão arterial, ou no consultório, de maneira protocolar no consultório, como eu sempre falo. A pressão arterial é essencial no prognóstico da doença e também é essencial para poder a gente fazer ajustes de dose de diurético, e nesse caso, no consultório já, o inibidor de ECA/BRA atingir a sua dose máxima tolerada. É importante avaliar a pressão arterial não só para hipertensão, mas também para a presença de hipotensão postural, especialmente naqueles pacientes utilizando doses elevadas de diuréticos, tá certo? Em associação com o inibidor de ECA/BRA. Então, faz parte da sua avaliação protocolar da avaliação do consultório ambulatorial, edema, peso e pressão arterial. Avaliar o complemento sérico é importante, a gente sabe, tanto na atividade da membrana proliferativa quanto na atividade do lúpus, C3, C4. C1q é menos usado, mas o anti-C1q é um anticorpo que está muito presente no lúpus, principalmente nos lúpus que a gente vê, aqueles lúpus graves, classe 4, paciente que consome importante complemento, disfunção renal rapidamente progressiva. Esses pacientes, o anti-C1q também é um marcador muitas vezes precoce, um pouco mais precoce às vezes do que o C3 e C4 na reativação da doença e no controle da doença. Então, junto com o anti-DNA, C3, C4 e anti-C1q, eles são o combo que a gente utiliza para poder avaliar a atividade de doença de pacientes com lúpus, que é o que a gente usa muito. O anti-MPO e o anti-PR3 também tituláveis e relacionados à atividade da vasculite. Então, algumas vezes o paciente, por exemplo, ele está já em tratamento de uma poliangiite com granulomatose, está fazendo ali o esquema dele com azatioprina, com prednisona, estável, fazendo rituximab de manutenção
hipertensão, enfim, fazendo o esquema que foi optado para ele, ele começa a apresentar, por exemplo, febre. E aí eu não sei se essa febre é uma febre infecciosa, uma febre é a atividade da doença, começa a apresentar tosse, e esse tosse tem raios de sangue, eu não sei se é a atividade da doença ou não, começa a apresentar uma disfunção renal que eu não sei o que é. Muitas vezes eles utilizam o NPO, o MPR3, se tiver negativo, uma vez que já foi positivo antes, fala a favor de que isso não deve ser atividade da doença, e sim infecção que a gente deve tratar. Então ajuda a gente tanto a saber como a doença recrudesceu, quanto a gente sabe também no diagnóstico diferencial de quadros infecciosos, que é o que a gente muitas vezes se depara, tanto no lúpus quanto nas vasculites ancas relacionadas. E a albumina vai avaliar a intensidade da síndrome nefrótica e ajuda muitas vezes a decidir a anticoagulação. Então eu falei um pouquinho para vocês sobre a anticoagulação na membranosa. A albumina é um marcador, eu acho um marcador até mais importante do que a própria proteinúria para poder avaliar a intensidade da síndrome nefrótica. Então, quando eu tenho pacientes com hipoalbuminemia mais intensas, que é na verdade o marcador utilizado pelo KDIGO para definição de anticoagulação, ou seja, a albumina sérica está mais relacionada ao risco de trombose do que a própria proteinúria de 24 horas. Então, algumas vezes eu tenho alguns pacientes, por exemplo, com 4 gramas de proteinúria e com 1 de albumina. E outros pacientes com 4 gramas de proteinúria com 3 de albumina. Então, quem é mais intenso aqui? Que síndrome nefrótica é mais intensa? Qual síndrome nefrótica está relacionada a uma maior chance de coagulação? Aquela que tem hipoalbuminemia mais intensa. E esse é o critério principal que é usado na avaliação dos pacientes para se decidir sobre anticoagulação plena profilática. Tá? Então a albumina também é muito importante na hora do acompanhamento desses pacientes e, obviamente, na síndrome nefrótica a gente vai ver hipoalbuminemia muitas vezes antes do aparecimento do edema. A gente vai ver a presença da hipoalbuminemia. O paciente tinha uma resposta completa com a albumina de 4, daqui a pouco a albumina está 3,3, daqui a pouco está 2,8, às vezes antes do surgimento do edema e antes do surgimento de uma proteinúria mais intensa, ou seja, a hipoalbuminemia ela surge mais precocemente do que os sintomas clínicos algumas vezes. Então ele é um marcador também de atividade da doença, seja ela síndrome nefrótica, seja ela também uma doença sistêmica. Tá bom? Deu para entender? Fez sentido para vocês? Vocês têm dúvida de algum desses aí? Bota aqui embaixo, coloca aqui embaixo, comenta, faz uma pergunta no direct no Instagram, estou sempre à disposição para poder ajudar. Um forte abraço e até o próximo conteúdo Nefratual, para você se tornar um Nefratual. Forte abraço, até a próxima.